Vamos falar de empreendedorismo, ganhar dinheiro. Comigo, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui Obrigado. no nosso programa. Eu acho que é um assunto que meio que está na moda. Todo mundo quer ganhar dinheiro e quer ter o seu próprio negócio, né? Não quer trabalhar mais para ninguém. Como que você vê isso? Na verdade, já está na moda há bastante tempo, né? A gente cresceu, em média, 50% como número de empreendedores no Brasil nos últimos 15 anos aí. Então, é uma moda que cresceu até pela falta de oportunidade de emprego. As pessoas perdem um emprego, aí tem uma graninha guardada, ou não consegue emprego e acaba indo para o empreendedorismo, seja de forma formal ou informal. E o MEI também, né, o microempreendedor individual, facilitou bastante para as pessoas começarem um negócio caseiro, artesanal. E parece que até os jovens já estão pensando em formação para isso, né? Como você falou, tem 15 anos já que as pessoas estão, enfim, abrindo o seu próprio negócio. Agora, o que acho que todo mundo pensa é que precisa ter aquele dinheiro inicial. Poxa, eu vou abrir um negócio, eu tenho que alugar um lugar, eu tenho que ter um dinheiro. A pessoa que vai abrir a empresa, ela precisa ter dinheiro? Ela precisa ter dinheiro, mas não precisa ser um valor absurdo ou muito grande. Por exemplo, 62% dos negócios abertos até 2010, no ano de 2010, foi feito um estudo e 62% foram abertos com menos de R$2.000. Estamos falando aí de, em média, 2 salários mínimos. Mas tem negócios com R$200, R$300. E a gente está vivendo uma época de negócios feitos na garagem de casa, na cozinha, gente que faz jantares para receber pessoas na própria casa, usando o que tem em casa, serviços que a gente pode oferecer usando a estrutura do próprio cliente. Então, para dar um exemplo, um cuidador de animais que leva cachorro para passear, ele não precisa de investimento nenhum praticamente. Basta ele iniciar, divulgar e o que ele precisa? Dos recursos que o próprio cliente vai fornecer, a coleira do cachorro e a disposição para prestar o serviço. Então, existem negócios que você não precisa, entre aspas, de dinheiro para investir. Você vai precisar de alguma coisinha para divulgar, para legalizar, mas não um absurdo de dinheiro, aquela ideia de que você precisa ser rico para montar um negócio. Não é bem assim. Não é dessa maneira, né? E então, como que eu posso fazer para empreender sem dinheiro? Depende muito do que eu quero vender, por exemplo? Olha, a gente gasta muito dinheiro tentando entender e fazer pesquisa de mercado daquilo que a gente quer empreender. Então, se você começa a empreender em algo que você já desenvolve bem, algo que você sabe fazer bem, você diminui consideravelmente o seu investimento. Ricardo, dá um exemplo disso. A minha mãe faz uma feijoada maravilhosa. Ok, ela quer ganhar uma grana extra. Então, ela abre a varanda da casa dela, com algumas mesas da própria cozinha, faz uma feijoada no domingo e transforma isso num negócio. Que recursos que ela vai usar? Os recursos que ela tem em casa. A panela que ela faz feijão para a família no final de semana, os pratos, os talheres e vai transformar isso num rendimento. Isso é um modelo de negócio, por exemplo, que está crescendo demais. Que são pessoas que quinta, sexta, sábado e domingo oferecem almoço na própria casa. Então, o investimento é muito pequeno. Muitos começam até informal e depois, com o próprio dinheiro que ganha, começa a legalizar. O que você tem que ter em mente é que você precisa ter um planejamentozinho mínimo. Não é a mesma coisa que fazer uma feijoada para a família. Então, eu tenho que dar um toque de negócio, alguma coisa para divulgar, criar uma marca, criar um nome, criar um atrativo. Então, o que vale é pensar em inovação, inovar. Por isso que aumenta cada vez mais food trucks, né? Pequenas carrocinhas. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para montar um food truck. Ela monta uma banquinha, uma mesinha na porta de casa, na garagem de casa, começa pequeno, vendendo um lanche, vendendo uma pizza, e isso evolui até que ela consegue montar um ponto comercial. Olha, você me fez lembrar até uma senhora lá na igreja que ela falou assim: pai, eu vou começar a vender lanche na porta da sua casa. Ele falou assim: você tá maluca, garota? Aqui não passa ninguém. É um bairro residencial. Menina, não é que ela começou a vender e começou a vir gente só para comer o lanche que ela vende? Porque não tinha nada na região.
Ela foi a primeira a colocar. Não é porque não tem que não existe demanda. Por isso que a gente faz pesquisa de mercado. Isso é outra coisa que está na cabeça de todo mundo. Pesquisa de mercado é uma coisa muito complicada. Não é. Pesquisa de mercado é você perguntar para as pessoas se elas estariam dispostas a comprar aquilo ou contratar o serviço que você oferece. E o Ricardo está aqui para confirmar isso novamente, né, Ricardo? O pessoal de casa ficar tranquilo que dá para ter uma graninha extra, né? Dá sim, dá sim. Eu quero usar meu exemplo. Eu comecei conciliando o meu trabalho com a minha empresa de suporte de informática. Comecei fazendo suporte na hora do almoço, no final do dia, conquistei alguns clientes. Quando eu cheguei a uma quantidade de clientes suficiente para bancar o salário que eu tinha no meu emprego, eu larguei o emprego e toquei a empresa. E nunca mais parei. Então, é possível você conciliar. Nem todo mundo consegue, claro, não existe uma regra. Não existe uma receitinha de bolo, né? Existe uma regra, não uma receita de bolo, né? Uma regra foi feita para ser quebrada, receita não. Verdade. Se você quebrar a receita, estraga o final. Estraga o final, a regra não, ela foi feita para ser quebrada, desde que não seja ilícito, né? Então, existe uma forma de você tentar adaptar, conciliar e começar um negócio com pouco dinheiro, não perdendo seu emprego, até que dê certo. E qual a idade, assim, ideal para começar Não tem idade ideal. A gente tem um exemplo, o Coronel Sanders, que é o dono do KFC, foi o fundador, já faleceu, do KFC. Ele começou com 60 anos e criou um império, que é o KFC. Verdade. Então, não tem idade. A idade não é mais cronológica, a idade hoje é mental. A adolescência para os 30 agora e a gente começa a amadurecer aos 50. Isso é estudo científico já falando sobre isso. Então, de repente, aos 50 anos, a pessoa que já chegou nessa idade fala assim, eu posso abrir a minha empresa. Que dica você dá para ela? Vai embora, vai mesmo. Vai em frente, você é jovem ainda. Né? Quando eu era criança, as pessoas de 50 anos eram idosas. É verdade. Eu tenho 42 e sou um menino. Mudou muito, a perspectiva de vida aumentou demais. E você citou algumas coisas, né, que a gente pode fazer sem ter muita grana, como fazer a feijoada, de repente, minha mãe cozinha bem, eu vou lá e ajudo, ou então eu mesma faço uma feijoada da hora, vou lá e enfim, faço bolo de pote. Quais outros ramos que uma pessoa poderia dar um start? Na área de serviços é mais fácil, porque serviço você não tem produto, não tem insumo. É aquilo que você consegue fazer. Criar um estoque, né? Exatamente. É aquele serviço que você faz e usa a sua capacidade intelectual ou sua capacidade braçal. Então, eletricista, pedreiro, servente, técnico de informática, bombeiro civil, pessoas que levam os cães para passear, gente que está abrindo hotéis para cães em casa. Então, as pessoas precisam viajar e não tem onde deixar seus animaizinhos. A pessoa cria um cômodo na casa, estrutura para receber aqueles animais, hotéis para cães, então você usa a sua própria casa. Então, tem uma série de segmentos mais ligados a serviço que você pode começar praticamente sem dinheiro. E no que eu devo pensar antes de abrir esse negócio? Avaliar as minhas competências, se eu sei fazer aquilo, testar. Testar é muito importante. Então, como que eu posso testar? Eu faço para os meus amigos primeiro, faço para as pessoas da minha família, peço críticas. É uma coisa simples e aí você vai descobrir como que é. Porque a gente tende a imaginar que a gente é muito bom em tudo. Mas nem sempre as pessoas vão achar isso. Então, a gente presta o serviço para alguém para sentir. Ricardo, ninguém vai querer me pagar porque eu não tenho experiência. Faça de graça, no começo, para que as pessoas sintam. Quando eu comecei, eu oferecia um dia de avaliação de graça para algumas empresas, onde eu passava um dia lá, avaliava o setor de informática dela, dava dicas do que podia melhorar e eu não cobrava nada. Só que muitos voltavam a me procurar para que eu consertasse aquilo que eu identifiquei que tinha problema. Então, muitos, claro, só se aproveitaram, tiveram de graça e não viraram clientes. Mas outros viraram clientes. Então, o dinheiro que eu teria aqui... Isso serviu para você também de experiência, né? Sim, né? Claro. E o dinheiro que eu gastaria com publicidade, que eu não tinha, eu prestei um serviço de graça e angariei clientes. Olha, que beleza. E quem pode me ajudar nessa escolha do ramo? Você falou, né? Fala com os amigos, fala com... Mas assim, eu posso buscar, de repente,
um profissional que possa me orientar melhor? Sim, você pode procurar cursos de formação de empreendedorismo, existem alguns. Você pode procurar alguns institutos que apoiam empreendedores. A gente tem alguns de algumas empresas que até de graça, que fomentam o empreendedorismo. Né? Você pode procurar o Sebrae. O Sebrae tem vários tipos de serviço voltados ao micro, ao informal que quer se formalizar, ao camelô que ele está ilegal e ele quer se tornar MEI, o Sebrae apoia. Então, a gente tem uma série de setores. O Sebrae tem curso de graça? Tem alguns. Tem alguns projetos que são de graça. Você falou MEI. O que é o MEI? MEI é o microempreendedor individual. Tá? É para aquela pessoa que ela vai começar só, ela tem um investimento mínimo só para fazer a legalização. Eu não sei te precisar agora de cabeça o valor, mas custa muito pouquinho, você recolhe INSS, só sobre o que você faturar. A legalização ela é desburocratizada, então facilita muito legalizar, não precisa de contador, não precisa de advogado para assinar contrato. Então você começa pequenininho e não te impede de migrar para outras categorias de empresa, como lucro presumido e outros mais avançados, quando o seu faturamento aumenta. Certo. Então, se não falha a minha memória, agora são até R$60 mil por ano que você pode faturar. Tá? E se eu não me cadastrar como MEI e começar a faturar bem, prestando serviço, como é que eu fico nessa até com o leão, né? Com o imposto de renda, como que a pessoa pode agir assim? Você tem dois cenários, o estar informal e o prestar serviço como pessoa física. Se você prestar serviço como pessoa física, você tem que recolher como autônomo para o INSS, para que você possa declarar no seu imposto de renda e pagar imposto sobre isso. Não é vantajoso porque acaba saindo caro. Então, eu recomendo que se legalize como MEI. Agora, existe o perfeito e existe aquilo que as pessoas fazem na prática. Então, muitos que começam como camelô ou com pequenos negócios começam informal mesmo e depois que ganham um dinheirinho vai se legalizar. Tá? Então, o ideal seria que todos se legalizassem antes de começar. Mas, na prática, isso não é o que acontece. Então, a gente tem que falar da realidade do nosso povo. Tá a realidade, assim, que às vezes não tem grana nenhuma e vai começar com um pouquinho que tem e vai crescendo, vai vender um cafezinho na rodoviária, um bolinho e não tem dinheiro para nada. E aí, depois vai crescendo, uma mesinha viram duas e depois você tem um ponto e aí talvez seja a hora de você legalizar. Tá certo. Será que o segredo também do empreendedor é aquela coragem de ir e fazer? Porque quem fica pensando muito, né, dizem, a Bíblia até fala, né, se fica olhando muito para o tempo, aí você não semeia, você não colhe, você não faz nada, fica só olhando, acho que já está o tempo de fazer alguma coisa. Não, vamos ver se chove mais um pouquinho para preparar a terra. Quer dizer, acaba pensando demais e não faz nada. Tem que ter ação. Até a oração é a junção da palavra adorar mais ação, que é adorar a Deus e ter ação. Então, para empreender, você tem que agir também. Não adianta ter... Eu conheço um monte de empreendedor cheio de ideias maravilhosas, mas que nunca faz nada. Olha aí. Porque ele fica só no campo da ideia. Ele não age. E muitas vezes não age por insegurança, medo e por achar que tem que ter todos os recursos na mão para começar. Você nunca vai ter todos os recursos. Você pode ser milionário, você tem todo o dinheiro, mas você não vai ter todo o conhecimento. Você tem dinheiro, mas não tem as pessoas para cobrir as competências que você não tem. Então, não adianta ter só dinheiro. Não adianta ter competências, mas também não ter nada de recursos. Então, você nunca vai ter tudo. Empreender é ter coragem de dar o primeiro passo e entender que você vai errar, que algumas coisas vão dar errado. Talvez você quebre na primeira vez. Eu conheço, a maioria dos empresários que eu conheço quebraram alguma vez. Olha. Eu quebrei 2 antes da primeira que deu certo. Uau. Então, faz parte da caminhada e do aprendizado. Agora, perseverar é importantíssimo. É importante, tá certo. Antes do comercial, né, eu deixei uma pergunta para você, para a pessoa que já começou, né, informalmente, já está vendendo, já está levantando a sua grana, mas já chegou num montante legal, que assim, todo mês está dando aquele dinheirinho ali. É bom ela já virar um MEI, então, né? Quais são os caminhos? Você falou que até 60 mil, né? Isso. Já é bom se tornar um MEI. Mas qual é o caminho
para ela seguir, ela que não sabe nada, nem sabia da existência desse estágio, né, na parte do empreendedor? Na verdade, 60 mil é o limite que ele pode, máximo que ele pode faturar. Ah, então, certo. Não existe um limite mínimo para ele faturar. Então, mesmo que você tenha um faturamento de R$100 por mês, 200, você pode ser um MEI. Tá? O caminho é, primeiro, se você tiver a facilidade de acessar a internet, for uma pessoa que sabe ler, escrever, que consegue interpretar bem, você pode entrar no site portaldoempreendedor.gov.br. Lá vai ter todas as orientações de como se legalizar e você mesmo consegue fazer tudo. Tá? Se você tiver dificuldade, eu sugiro ou que você procure o Sebrae ou que você procure alguém da sua família que tem mais facilidade com internet, com uma leitura mais técnica, para te auxiliar a fazer. Tá? Então, não precisa fazer um curso, não precisa pagar um contador, você pode fazer sozinho, é muito barato, as taxas são só depois que você faturar, então, e você fica segurado para ter um auxílio doença pelo INSS, se você ficar doente, se for empreendedora, tem um auxílio maternidade, todos os direitos que tem quem recolhe o INSS, o empreendedor individual tem alguns. Legal. E pode contratar até um funcionário. Olha. Então, na hora que você começa a crescer, você pode contratar até um funcionário para trabalhar com carteira assinada. É o limite. Certo. É o limite. E assim, o Sebrae, ele dá uma força legal, né, como você disse? O Sebrae tem alguns projetos que são gratuitos e outros que são pagos. Mas ele é o órgão que fomenta o empreendedorismo e que apoia as micro e pequenas empresas no Brasil. Legal. Então, o objetivo dele é esse. Bacana. De repente, se o Sebrae estiver na cidade dessa pessoa fazendo ali um quiosquezinho, dando auxílio, informações, é bom essa pessoa ir lá. Com certeza, vai lá. Para se informar, né? Tem Sebrae em quase todas as cidades do Brasil. Então, independente de ter uma ação ambulante, vá até o Sebrae. Bate lá na porta, pergunta. Perguntar nunca é demais. Não dói. O máximo que a gente pode ganhar é um não. Né? Agora, se você não tentar, já tem um não. Tá certo. Você comentou que muitos já quebraram pelo menos uma vez antes de dar certo, né? Eu queria que você respondesse, você com essa experiência, o que é um negócio de sucesso? Um negócio de sucesso é aquele que consegue ser sustentável. O que é ser sustentável? Não é aquela sustentabilidade de meio ambiente. É conseguir se pagar, gerar empregos, pagar as pessoas e se pagar. Então, sustentável depende muito do teu perfil. Sustentável pode ser para alguém conseguir um salário mínimo por mês e pode ser para alguns conseguir $1 milhão. Então, sustentável dentro do teu universo de sustentabilidade. Certo. Então, se eu preciso pagar um aluguel de R$2.000 de uma loja, eu preciso ter pelo menos esses 2.000, mais o dinheiro para manter a minha vida, o meu prolabore, que é o salário do empresário, né? Então, eu preciso ser sustentável. Tá certo. Ricardo, eu quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Já chegamos ao final, Nossa, meu povo. foi tão rápido. Foi rápido, né? Não deu para falar nada. Ricardo, obrigada pela sua companhia, pelas suas informações. Olha, que legal. A gente vai contar mesmo com você. Vem de novo, contar. Tá bom? Volto sim. Você aí de casa, obrigada pela companhia também. Olha, todas as informações que você precisa para entrar em contato com o Ricardo Veríssimo é só acessar o site dele que já está passando aqui na sua telinha, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.